Oi, Cris, obrigada por me receber, por esse bate-papo, arranjar um tempinho aí na sua agenda para a gente conversar. E a primeira pergunta que quero que você conte pra gente, o que te motivou a escolher a arquitetura? Me conta aí a sua jornada, lá como que começou, lá do início. Bem, eu nunca tive dúvidas em ser arquiteta. Desde pequenininha sempre gostei de ficar vendo revistas de decoração, de projetos. Sempre reparei na casa das pessoas, uma situação até super assim, chata, né? Mas eu sempre fui de reparar. Igual o dentista, eu acho que repara na boca das pessoas, eu sempre fui de ficar reparando na casa. Sempre me liguei muito dessa situação de mesa bonita, tudo que tem a ver com estética, desde uma louça até a decoração mesmo da casa, isso desde pequena. E quando chegou na época de fazer o vestibular, que naquela época era vestibular, eu nunca tive dúvida, entrei na faculdade de arquitetura, na UF. Aí cursei a faculdade, logo entrei em estágio, em construtora e segui um caminho por 8 anos nessa área toda de construção. E não era um projeto feito por mim, na verdade, eu gostava do que eu fazia, mas o projeto já vinha pronto. E depois de 8 anos eu decidi trabalhar como profissional liberal, como arquiteta, né, fazendo os meus projetos autorais. E isso foi quando? Formei em 96 pela UF, aí trabalhei na Pinto de Almeida, construtora, depois fui para uma outra construtora, BR4 Engenharia, e trabalhei durante 8 anos e comecei a carreira solo logo, entrei nesses eventos de casa designer. Sim. Aí fiz o segundo casa design, a primeira mostra eu ainda estava trabalhando, aí fiz a segunda edição do casa design, que foi numa casa maravilhosa lá em Itacoatiara. E a partir daí fui seguindo um caminho sozinha. E ao longo da sua jornada empreendedora, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Então, aí eu comecei na época lá da BR4 Construtora, eu trabalhava em cima dos projetos, o máximo que eu fazia assim, era um rol social, às vezes trabalhando em cima da casa das pessoas que compravam um apartamento, nada muito grande. Aí meus pais resolveram fazer uma pousada em Búzios. Então foi o primeiro projeto que eu fiz assim de grande porte, foi essa pousada em Búzios, que nem era muito grande, mas era um desafio, porque era um estabelecimento comercial, tinha toda uma história assim diferenciada que a gente tinha que se preocupar, né? E foi aí, na verdade a gente tinha que juntar, assim, a gente não tinha muito dinheiro para fazer, tinha aquela quantidade de quartos, tinha aquela quantidade de metros quadrados, todas que a gente tinha que investir, mas deu tudo certo. Eu fiz a pousada, o projeto foi um sucesso e a partir daí tive vários projetos assim, muita história residencial, mas fiz bons projetos comerciais também, corporativos que marcaram. Mas a pousada foi um marco, foi o primeiro grande projeto. Isso que eu ia te perguntar. Então, de todos os desafios, a pousada foi o grande, o que mais marcou então foi a pousada? Não, esse foi o primeiro, né? Porque assim, marcou porque foi o primeiro. Foi numa fase que eu não trabalhava fazendo projeto, na verdade, eu trabalhava em cima de projetos que já vinham prontos para mim. Eu trabalhava mais na parte de execução, né? Porque na verdade esse projeto da pousada foi autoral. Então primeiro eu fazia muita reforma na casa das pessoas, sala, né? Que na verdade era tipo um segundo emprego, né? Eu tinha meu trabalho na construtora e fazia algumas coisas por fora. Mas quando eu saí foi o primeiro grande trabalho mesmo, um desafiador, né? Porque até então eu fazia coisas pequenas. Sim. E como que você equilibra a vida profissional e pessoal? As demandas diárias aí da vida pessoal e profissional? Olha, eu nunca deixei esconder que a minha vida assim, pessoal ela é muito forte, sabe? A minha família, a minha vida com Deus, eu sempre faço questão de deixar bem claro, não é segredo para ninguém falar assim que eles são até prioridade na minha vida. Como eu sempre falo, Deus é a minha prioridade, segundo a minha família, e meu trabalho é muito importante para mim. Mas se eu não tivesse essa estrutura familiar, talvez eu não pudesse ter tido um caminho tão bem sucedido, né? Porque graças a Deus a gente tem um conhecimento, mas a gente tem toda uma estrutura familiar que nos apoia todo dia. Então, assim, eu consigo, eu tenho o meu trabalho, que é muito importante,
tento ser uma mãe super presente, que isso para mim é muito importante. Hoje meu filho nem precisa muito de mim, mas eu ainda faço questão de ser bem presente na vida dele, boa esposa, cuidar da casa. E o meu trabalho também é fundamental, mas isso tudo vem junto. E você criou algumas estratégias para você se destacar, porque eu falo o seguinte, a Cris, ela tem um destaque aqui em Niterói, o trabalho dela tem um destaque, e aí você tem estratégia, que você criou estratégias específicas para alcançar esse destaque que você tem hoje? Então, como eu falei, né, no início, quando eu saí da construtora, eu tinha poucos projetos, e o que eu pensei? Vou me lançar logo nesses eventos de arquitetura, até mesmo para trabalhar mais com essa parte de interior, que não era o que era o meu dia a dia de trabalho na construtora. Então, a partir daí, a gente vai tendo conhecimento com as lojas, os lojistas vão chamando a gente para fazer mostras dentro das lojas, e os nossos relacionamentos com outros arquitetos, e a partir daí você vai tendo conhecimento melhor, vai se aperfeiçoando, indo a eventos de arquitetura que vai abrindo seus horizontes, feiras, Milão, Revestir, Casa Cor, né? E isso tudo é muito importante, você se atualizar, né? Agora, o principal, assim, ao longo da minha vida, foi perceber que um trabalho de qualidade é muito importante, um trabalho exclusivo, autoral, tendo o seu cliente como uma pessoa única, você não pensando assim de uma forma de uma massa, né? Você conseguir fazer o seu cliente se sentir único. E eu acho que esse é um grande diferencial meu. Eu cresci na medida certa, na medida que eu acho que eu conseguia ter os meus clientes na minha mão. E até hoje eu tenho todos eles assim, de forma diferenciada, todos conseguem falar comigo o tempo todo, não é nada muito pessoal. Eu trato os meus clientes do jeito que eu gosto de ser tratada. Você cria um relacionamento, eu não crio é um relacionamento, comercial. eu gosto de ser tratada, quando eu vou numa loja, eu gosto de ser tratada com exclusividade. E isso faz toda a diferença. Quando eu levo um cliente numa loja, ele se sentir exclusivo, um atendimento diferenciado, isso faz toda a diferença. E eu procuro ser assim com os meus clientes. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu vejo que ao longo desse caminho que eu fui percorrendo, no final, eu faço um projeto, aí tanto no dia a dia com o cliente, que você acaba ficando amigo do cliente. Então, no final, entregando a obra, o cliente está me chamando até para jantar na casa dele. E a partir daí, já começo a conhecer os amigos que começam a ser meus clientes também. Então, é tudo a propaganda, boca a boca, que fala, né? Os relacionamentos, que na verdade faço para um, e daqui a pouco amigo do outro que foi. E graças a Deus, ao longo dessa jornada toda, é difícil pensar assim. Lógico que alguns não foram muito bem-vindos, né? Também não devo ter agradado a todos, mas assim, posso dizer que 90% eu acho que eu fui bem-sucedida, com boas escolhas, e os clientes ficaram satisfeitos, me procuraram outra vez para melhorar, para outro apartamento. E eu vejo que isso faz toda a diferença. Quer dizer, você tem clientes que estão com você há muitos anos? Sim, clientes que se mudaram, cliente que não tinha filho, e depois que pediu para fazer o quarto do filho, depois a casa do filho. Que bacana. Então, é a tia, a prima que frequentam. Então, eu posso dizer que todos os meus clientes são todos muito interligados, né? Você criou uma rede, né? Criou uma rede de clientes, que acabam sendo clientes amigos. Exatamente. E muitos que não são amigos se tornaram amigos. Sim. Né? Ou então grandes amigos que sabem que eu sou arquiteta e às vezes se lembra. Em relação à concorrência, existe concorrência? Como é que é a sua relação? Não vou nem falar a palavra concorrência, mas como é que é a sua relação com outros arquitetos da cidade? Então, a concorrência no meio do arquiteto, eu acho que é uma concorrência super saudável. Eu, por exemplo, quando eu entrei nesse meio de arquitetura, tinham vários arquitetos que eu achava assim, estava muito começando, tinham aqueles arquitetos que a gente achava inacessíveis. E a gente pensava assim, poxa, queria ser igual a ele. Eu acho que esse conceito do trabalho dessa pessoa
tem tudo a ver comigo, eu achava, o olho brilha, a gente Sim. fica achando aquela pessoa, a gente às vezes mais nova, fica olhando aquela pessoa e no fundo, assim, almeja, né? Sim. Um dia... São pessoas que inspiram. Inspiram. Então, essas pessoas hoje, eu vejo que elas não estão mais aí. E hoje eu vejo que eu conseguia, muitas vezes, estar No nesse lugar que aquelas lugar. pessoas ocuparam. E a vida é um ciclo. legal. Hoje eu vejo que tem pessoas chegando com um potencial incrível, sabe? E eu me relaciono muito bem com as pessoas que já estão mais acima de mim, as que estão no meu tempo de trabalho. Sim. E as que estão chegando, dando força, que são pessoas que estão vindo com conhecimentos, uma força, uma garra muito forte. Então eu não tenho essa concorrência, acho que todo mundo tem seu tempo de estar no auge, de brilhar, e as coisas vão se renovando. E aí vem minha próxima pergunta. Quais conselhos você pode dar para quem está chegando? Para a pessoa, aquele que tem o desejo de montar seu escritório, de empreender, qual é o conselho que você dá? O conselho principal é que o seu cliente tem que ser único. Você não pode chegar naquela história assim de ser aquela coisa, pegar um monte de cliente e tratar ele mais ou menos. E aquele projeto que você começa a copiar. Cada cliente é único, cada um tem um sonho e esse sonho tem que ser vivido. Você tem que entrar dentro desse sonho. Na verdade, você começa a sonhar junto com a pessoa. Então você entra naquela vibe, no final é como se você começasse a viver aquela história, né? Fazer parte daquela história. São várias histórias, você vai participando, é o sonho de um, o sonho do outro, e você viver intensamente. Eu sempre fui assim, de viver intensamente os meus sonhos, e quem coloca algo na minha mão começa a viver intensamente o sonho das outras pessoas também. E isso eu acho que faz toda a diferença, você ter a sua palavra. A palavra é algo que eu prezo muito. A minha palavra, uma vez eu dando a minha palavra, não precisa de proposta, não precisa de nada. A minha palavra é muito importante. É aí o que eu assim, deixo essa dica, porque eu acho que a pessoa tem a palavra, prazo, Sim. Isso é fundamental. Cumprir o que foi combinado, o que foi acordado com o cliente. Né? E como é que você vê hoje a arquitetura, o papel da arquitetura, e se tratando de sustentabilidade? Então, eu acho que a gente tem que pensar, a gente está alcançando cada vez mais, conseguindo ser mais sustentável, né? Hoje, toda essa parte de que a gente tem até de energia solar nos permite ter esse monte de luz, né? Que era completamente insustentável, mas hoje também a gente tem essa parte toda de LED, a gente tem toda essa parte de porcelanato que a gente talvez assim seja uma coisa mais sustentável, né? Não tem essa história da rocha de verdade, né? E eu acho que a gente está caminhando, está no futuro. Hoje as pessoas estão muito voltadas para a sustentabilidade, não é mais aquela coisa que ficou esquecida. E tirando a sustentabilidade, que já é uma tendência, quais são outras tendências da arquitetura e do design de interiores atualmente? Então, hoje eu posso te dizer que se você que está começando, né, ou o arquiteto que já está no mercado, se você conseguir trazer arquitetura afetiva para dentro do seu projeto, você ganha o seu cliente. Porque hoje os projetos eles estão mais aconchegantes, o cliente tem a vida do cliente, a personalidade. O projeto não é aquela coisa mais fria como por um momento já teve. O projeto já tem vários momentos, né? Sim. Algum momento ele já teve aquela coisa mais impessoal, que a gente até acha legal, aquela história do minimalismo, né? Até o próprio arquiteto olhando aquela história conceitual é bem bacana, mas para viver hoje as pessoas elas estão buscando uma arquitetura afetiva, onde o artesanal faz parte, é a almofada de crochê, é o lustre que era da avó. Então, isso tudo faz toda a diferença. Traz elementos da história da pessoa. E assim, não é nem da história, é do que a pessoa gosta de verdade, porque o projeto, hoje eu acho que o projeto cada vez está mais com alma. Então, a arquitetura e a decoração, um projeto tem que ter alma, não pode ser aquele projeto frio. Então, não existe moda, existe tendência, mas moda é aquilo que te deixa
feliz, entendeu? A casa bonita não é nem a moda. A casa bonita, a casa tem que ser o seu lar. Você tem que se sentir bem ali. Então, o que é bom para um, às vezes não é bom para o outro. É uma questão assim de ponto de vista. O importante é que essa pessoa esteja feliz. E eu já cansei de querer fazer uma casa para mim, que às vezes a gente, como arquiteto, acaba querendo assim ter o nosso sonho. Sim. Hoje eu vejo que o mais importante, a gente vai vendo que o sonho é da pessoa. Então a gente tem que realmente entrar nesse sonho. É como se fosse aquela historinha que a gente vai estar vivendo, aquela novela ali, com a alma da pessoa, casa com aquela alma, e trazer aquilo tudo se transformando em realidade, esse sonho. E quais são os projetos que você executa? Eu tenho muita força no projeto residencial, né? Desde projeto mesmo de terreno, de construir implantação da casa, né? Num terreno, uma casa do zero, como apartamento, né? Que é a maioria, na verdade, para mim, porque a gente vê muito apartamento, sou chamada muito para fazer reforma de apartamento. E essa parte de corporativo, escritório e comercial, restaurante, eu curto bastante fazer restaurante. Bacana. E neste momento, quais são os projetos que estão em andamento? Eu tô com uns projetos em Búzios, também tô com um outro projeto na praia, também tem um outro. E qual é a diferença do projeto da cidade, né, no caso de onde a gente mora, aqui em Niterói, para um projeto em Búzios? Ou não tem diferença? Tem, né? Porque acaba que um projeto em Búzios, na maioria das vezes, as pessoas estão lá pro lazer. Então a gente volta aquela história toda para uma coisa mais assim, mais livre, mais solta. Enquanto o projeto, até os móveis acabam sendo mais soltos, né? A gente usa muita palha, entra naquela vibe mais da praia mesmo. E aqui a gente tem uma história mais urbana, eu acho que fica um conceito mais contemporâneo. Né? Acaba caindo nessa história. É difícil você fazer uma casa assim, um estilo campestre, uma história aqui, acho que não combina. Sim. A não ser que o cliente queira, né? E aí você falou, esse comentário que você fez, vem a minha próxima pergunta. Quando o cliente quer algo que você, enquanto profissional, sabe, né, que aquilo não vai ficar bem, não vai combinar, e aí, mas o cliente insiste, como é que você lida com essa situação? Esse é um ponto muito difícil, para mim e para outros arquitetos. Isso daí realmente a gente fala que o cliente tem que gostar. Com certeza a palavra final vai ser do cliente, mas tem a nossa assinatura também. Então a nossa assinatura isso. Então a gente tenta muitas vezes mostrar para o cliente o que não está legal. Quando é na casa do cliente, eu acho que no final, mesmo que a gente não goste, ele vai mandar e vai ser feliz. Sim. Agora, quando a gente tem um conceito assim, um projeto corporativo, um projeto comercial, e o seu cliente final não é o que te contratou, você tem um cliente final, que é o público, isso. Então eu tento falar para o cliente que me contratou. Na verdade, ele não pode pensar no gosto dele. A gente tem uma história toda, então eu tento colocar o que eu acredito até o fim. Sim, é importante isso. O arquiteto, ele mostrar para o cliente que ele tem conhecimento e que ele sabe o que ele está falando. Com certeza. Não é um achismo. Então, assim, quando é residencial, o cliente, muitas vezes ele escuta. Ele escuta, vai mudando, a gente junta daqui e dali. Mas quando é comercial, eu tento lutar com todas as forças até o fim, porque a minha assinatura tá ali. Sim, é o seu nome. É público. Sim. Aí eu acho que eu consigo, porque o cliente, quando me chama, ele já tá me chamando porque já conhece meu trabalho, já confia. Já confiou e acredita. E a arquitetura tem passado também por grandes transformações. Como é que são essas mudanças, essas transformações na arquitetura? Ou são mudanças mais lentas, ou também, como tudo hoje está tão acelerado, né? A arquitetura também está acompanhando esse processo de aceleração? Eu acredito que ela vai mudando, mas não assim de um ano para o outro, né? Que nem a Pantone, que cada ano escolhe uma cor.
que na verdade, essa é a cor do ano. Não é assim, a gente vai vendo as tendências, estão caminhando. Uma época o móvel estava todo quadrado, aquelas formas retas, aí a situação já ia para o sinuoso, para o curvo, aos pouquinhos, aí o mobiliário, e isso vai voltando. Eu me lembro que quando eu casei, o sofá da minha casa, há 24 anos atrás, ele era curvo. Eu comprei um sofá de design curvo. Assim, era um sonho de consumo. Depois ficou tudo reto. Aí você começa a se sentir, né? Que você não tá mais na tendência. Aí, depois de um tempo, o sofá, talvez assim, com uma releitura, o pezinho vai ficando um pouquinho mais fino, vai ficando diferente. Mas não é uma coisa de uma hora para outra. Vai tendo uma tendência. A tendência, hoje a gente vê uma tendência muito do branco com nude, com cinza, uma coisa bem clean. Mas a gente já teve uma época que era aquelas cozinhas toda vermelha, vermelho com preto, báscula amarela. Então, assim, são tendências, né? Mas as coisas vão saindo aos pouquinhos, você vai vendo que a casa está ficando fora do circuito, às vezes quer dar uma repaginada. E como é que você se mantém atualizada? Com certeza, são as mostras, as feiras, a gente tem que estar sempre por dentro. Se não pode ir na feira, vai logo numa loja de revestimento para ver quais os lançamentos, ou ver a feira online. Então, mas é muito importante estar na feira de Milão, na Revestir, Casa Cor, tá nisso tudo. E vamos pensar agora num projeto como um todo. Qual é a parte de um projeto, falando de um projeto amplo, mas qual é a parte do projeto que você mais curte? A sala, né? Que assim, adoro fazer sala. E o espaço gourmet, que é assim, um espaço que eu adoro, que eu também adoro cozinhar. E eu acho que o espaço gourmet é o espaço em alta do momento, é o queridinho de todos os clientes. A quantidade de espaço gourmet que me chamam para fazer, assim, na época da pandemia, então era assim, uma varanda minúscula, a pessoa queria um espaço gourmet. Quem tinha um espaço maravilhoso na casa, queria espaço gourmet. Quem não tinha nada, debaixo da escada, um espaço gourmet. Ou na cozinha, sempre o espaço gourmet era o queridinho. Eu fazia espaço gourmet, desde os mais maravilhosos, numa casa com piscina, como aquela varanda de cobertura, uma varandinha. E você atribui essa tendência a quê? Eu acho que depois da pandemia as pessoas começaram a ficar mais em casa, pegar gosto pela casa, começaram essa história da culinária também, né? Todo mundo virou um pouquinho chefe de cozinha. Isso, toda a família agora tem um chefe de cozinha, chamar os amigos, eu acho que isso aí... Bacana. E quais são os projetos para 2024 ainda? Bom, os projetos já tem muita coisa em andamento, muitas propostas andando por aí, mas a gente tem certeza que o principal, que o melhor de Deus está por vir. Isso aí, sempre, né? Sempre, é nisso que eu creio. Então eu não tenho ansiedade, pressa, as coisas vão surgindo, eu tenho certeza que vai sempre aparecer. Isso é uma promessa na minha vida. Bacana. E gente, olha só, esse aqui foi um bate-papo para a gente conhecer um pouco da profissional Cristiane Adrião. Mas nós vamos ter outros vídeos aí falando de temas específicos, porque a arquitetura é muito ampla e muito rica. E aí tem muito assunto. Então, aqui é para vocês conhecerem um pouco da profissional, e a nossa ideia é trazer depois para vocês temas específicos. Aí vamos falar de iluminação, que eu sei que é uma coisa também que a Cris gosta, e faz toda a diferença. Vamos falar de revestimento, vamos falar desse universo da arquitetura e decoração. Então, vocês vão continuar ligados com a gente e acompanhando, que você vem muita coisa por aí. E aí, Cris, eu quero te agradecer pelo bate-papo. Obrigada a você pelo convite. Foi uma pincelada, mas depois tem mais. Foi ótimo. Obrigada. Tá? Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente.